Bom, minha gente, aí vamos aqui agora para a semelhança de polígonos. Esse assunto está na página, está entre as páginas 218 e 219, certo? Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de semelhança de polígonos, a gente pode pensar assim, ó, se tiver uma imagem, essa imagem ela pode ser, vou duplicá-la aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, para duplicá-la. Opa, aqui, ó. Essa imagem ela foi duplicada. Vejam que é a mesma imagem. Eu posso reduzir aqui o tamanho dela. Vejam que aqui eu estou fazendo uma redução, mas está sendo a mesma imagem. Vejam que não teve deformação na imagem. Por quê? Porque ó, eu estou reduzindo proporcionalmente. Como eu posso também ampliar essa imagem? Ó? Proporcionalmente vai ficar a mesma imagem, é o mesmo tigre. Agora, se eu quiser aumentar essa imagem e aumentar aqui só na largura, mas não mexer na altura, vejam que vai ficar uma imagem deformada. Então, aqui eu não tenho uma ampliação da primeira imagem, eu tenho outra imagem, certo? Que não é semelhante à primeira. Então, para haver ampliação ou redução de polígonos, de imagens, a gente vai trabalhar com figuras semelhantes, certo? E vejam que o aumento tem que ser proporcional na largura e na altura. Então, todos os lados aumentam proporcionalmente. Aí, ó, aqui está a definição que eu tirei do livro de vocês para semelhança de polígonos. Semelhança de polígonos. Primeiro, na matemática, polígonos são figuras planas que os lados são segmentos de reta, certo? E não se cruzam. Então, quando a gente fala de semelhança de polígonos, a definição é essa. Ó. Dois polígonos são semelhantes quando tem ângulos internos correspondentes de mesma medida. A gente pode falar também que os ângulos internos correspondentes são congruentes. Congruentes é a mesma coisa de mesma medida para os ângulos, certo? E os lados correspondentes proporcionais. Então, a gente vai continuar trabalhando com proporcionalidade, certo? Então, vejam aqui um exemplo que foi pegado do livro também de vocês. Ó, observem os polígonos. Esse primeiro aqui, de roxo. Esse primeiro aqui, ó. E esse outro polígono aqui, certo? Observem esses polígonos aqui, o ABCDE e o polígono PQEIST. Observem que eles são semelhantes, né? Se você observar, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse outro aqui, certo? Eu tenho que D é igual a S. Vejam que os ângulos correspondentes são iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, né? Eu tenho que C é congruente com R. E todos os outros vão ser congruentes também, ó. Esse ângulo B aqui, ó, ele tem a mesma abertura que esse outro, que o ângulo Q, que o correspondente na outra figura. Então, eles são congruentes, ó. O símbolo de congruência na matemática a gente usa 3 tracinhos assim, certo? Então, eu tenho que B é congruente com Q e os outros também são congruentes, certo? E os lados correspondentes são proporcionais. Se eu pegar aqui, ó, se a gente dividir na mesma ordem de correspondência aqui, ó, se a gente dividir 1,2 por 2, 1,2 dividido por 2, que é altura por altura, vai ser igual a 1,8 dividido por 3, que vai ser igual a 1,2 dividido por 2, que vai ser igual a esse outro 1,2 dividido também por 2, que vai ser igual a 1,8 dividido por 3. Então, se você quiser tirar a prova, basta fazer a divisão aí, ou fazer o meio por extremos. Você vai ver que os lados correspondentes são proporcionais,
certo? Do menor para o maior, dividindo os lados correspondentes, vai dar o mesmo valor. Então, a gente tem que, se os polígonos são semelhantes, os ângulos internos têm as mesmas medidas, os ângulos correspondentes têm a mesma medida, e os lados correspondentes são proporcionais. Então, fica valendo a ideia de proporcionalidade, tá? Aí, ó, o exemplo B, que também é um exemplo do livro, eu achei interessante colocá-lo aqui para você ver que, mesmo com as figuras estando em posições diferentes, elas podem ser semelhantes. E é o que acontece aqui, ó. Vejam que esse quadrilátero aqui, esse trapézio azul aqui, ele está numa posição diferente desse outro. Mas se a gente pegar esse trapézio verde aqui e girar, se a gente der um giro de 90 graus aqui, ó, se a gente tirar ele 90 graus, ele vai ficar na mesma posição que o azul. E você vai ver, ó, que esse ângulo aqui vai encaixar com esse, certo? Ó, a gente vai ter que B é igual a F, certo? Imagine esse polígono aqui tendo sido girado 90 graus no sentido horário. Você vai ver que esse ângulo aqui, o ângulo A, vai encaixar com o ângulo E no segundo. O ângulo D vai encaixar com o ângulo H no segundo. O ângulo D encaixa com o ângulo H. O ângulo C, que é esse aqui de 55, encaixa exatamente com esse outro ângulo aqui, ó, o ângulo G no segundo. Então, eu vou ter que C é congruente com G, certo? Então, eu tenho que os ângulos correspondentes são congruentes. Apesar das figuras não estarem na mesma posição, mas você pode imaginá-las na mesma posição, certo? E os lados correspondentes são proporcionais. Vejam que, ó, quando a gente girar, esse lado vai encaixar com esse aqui, ó, são iguais, né? Esse lado vai encaixar com esse lado aqui, ó, vai encaixar com esse, e esse lado vai encaixar com esse. Então, esses dois quadriláteros aí, o azul com o verde, eles são polígonos semelhantes, certo? Então, minha gente, os polígonos são semelhantes quando os ângulos internos correspondentes têm a mesma medida, têm a mesma abertura, e quando os lados correspondentes são proporcionais. Como é que isso pode cair em questões? Vamos aqui para o exercício que eu pedi para vocês fazerem, da página 20. A questão 7 diz assim: considere os retângulos semelhantes. Então, a questão já nos deu que os retângulos são semelhantes. A gente já sabe, porque a questão já deixa claro aqui que, nesse caso dessa questão, esses retângulos são semelhantes. Se são semelhantes, os ângulos correspondentes são congruentes, ó, 90 graus. O A com a linha são de 90 graus. O B com B' também são 90 graus, os dois são 90 graus. O C com C', 90 graus. O D com D', 90 graus. E, ó, a altura do triângulo menor vale 1, a altura do triângulo maior, ou melhor, a altura do retângulo menor vale 1, a altura do retângulo maior vale 3. Largura do retângulo maior vale 3, a largura do retângulo menor vale 3, a largura do retângulo maior não foi dada, mas tem como descobrir? Tem. Por quê? Porque eles são semelhantes e os lados correspondentes são proporcionais. Aqui eu posso chamar de x, essa largura, certo? Posso chamar essa largura de x, não foi dada, mas a gente pode descobrir, certo? Então, vamos para as perguntas da questão. Na letra A diz assim: qual o comprimento do retângulo maior? Que é a largura, né? Esse valor de x.
do retângulo maior. Então a gente vai montar uma proporção aqui para poder responder a letra A. Olha só. Eu tenho que a altura do menor vale 1 para 3 da altura do maior. A largura, o comprimento do menor vale 3, que é esse tamanho aqui, para o que eu quero descobrir, o x no maior. Fazendo aqui meio por extremos, ó, 1 vezes x, que dá x, 3 vezes 3, que dá 9. Então, qual é o comprimento do retângulo maior? 9 centímetros, certo? Veja aqui, ó, de 1 para 3 triplicou, né? Então, a gente tem que esse retângulo aqui maior, ele é o triplo do retângulo menor, certo? Então, veja aqui, onde era 1 virou 3, onde era 3 vai virar 9, porque aqui é uma ampliação do menor para o maior, a gente está aumentando 3 vezes. Na letra B, pergunta qual a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo retângulo. Então, a gente vai pegar nessa ordem, ó, nessa ordem. Vamos pegar um lado do primeiro, vou pegar aqui a altura, que é de 1, para o lado correspondente no segundo. A altura no segundo, que é de 3. Aqui já está simplificado ao máximo, não preciso mexer. Então, a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo é de 1/3. Significa que o primeiro retângulo ele é 1/3 do segundo retângulo. Para achar a razão de semelhança, basta você pegar dois lados correspondentes e montar a razão na ordem que foi pedida. Então, a razão do menor para o maior, ó, vou pegar 1 com 3, altura com altura, né? Lados correspondentes, do menor para o maior. Aí, na letra C, pergunta qual é a razão entre o perímetro do primeiro retângulo e o do segundo. Então, aqui a gente quer a razão entre os perímetros. Aí, a gente precisa calcular o perímetro do primeiro. Vamos calcular o perímetro do segundo e depois vamos achar a razão entre os dois. Ó, o perímetro do primeiro vai ser a medida do contorno do primeiro, a soma de todos os lados. Esse lado aqui vale 3, né, como é um retângulo, e esse outro lado vale 1. Apesar de não ter sido dado, os lados opostos são iguais num retângulo. Então, nesse retângulo, a gente vai ter, ó, 1 mais 3 mais 1 mais 3. O perímetro do primeiro retângulo vai dar 8 centímetros. E o perímetro do segundo retângulo, a gente tem aqui, ó, que esse lado vale 9 e esse lado vale 3. Então, a gente vai somar todos os lados, vai ficar, ó, 9, vou começar pelo 3. 3 mais 9 mais 3 mais 9. Estou somando aqui a medida dos quatro lados. Então, vai dar 3 mais 9, 12. 12 mais 12, 24. 24 centímetros. Aí a pergunta é, qual é a razão entre o perímetro do primeiro e do segundo triângulo? Então, a razão entre o perímetro do primeiro para o segundo vai ser nessa ordem, ó, 8, que é o perímetro do primeiro, dividido por 24, que é o perímetro do segundo. 8 dividido por 24. Essa fração aqui, ela pode ser simplificada ainda. Então, a gente vai simplificar. Olha só. Aqui a gente pode dividir. Vou fazer a simplificação já direto, ó. Percebi que dá para dividir aqui por 8 e 24 também dá para dividir por 8. Então, vai ficar 8 dividido por 8, que dá 1. 24 dividido por 8, que dá 3. Então, a razão do perímetro do primeiro para o segundo vai ser também de 1/3. E, ó, uma observação aqui. Sempre a razão entre os perímetros vai ser a mesma razão entre os lados, certo? Porque o perímetro está relacionado com a soma de todos os lados. E como a gente tem que os lados correspondentes são proporcionais, então os perímetros também, na mesma ordem de correspondência, vai
vão ser proporcionais, certo? Vão seguir a lógica aí da razão de semelhança, certo? Então, a gente respondeu a letra D e agora vamos para a letra, ou melhor, a gente respondeu a letra C, agora a gente vai para a letra D. O que é pedido na letra D? Qual a razão entre a área do primeiro retângulo e a área do segundo? A área do primeiro, para calcular a área, a gente faz base vezes altura, certo? A área de um retângulo vai ser a multiplicação da base vezes a altura. Então, a base do primeiro vale 3, vezes a altura que vale 1. 3 vezes 1 que dá 3 centímetros quadrados. Isso aqui é a área do primeiro retângulo, certo? O que foi que eu fiz aqui? Multipliquei base por altura. Para achar a área, é só multiplicar. Base vezes altura num retângulo. Aí no segundo, a gente vai fazer a mesma coisa. Base vezes altura. Vai ser 9 vezes 3, a área do segundo. Então, a área do segundo, a área 2, vai ser base, que é 9. Vai ser base vezes altura para o segundo, que é 9 vezes 3. 9 vezes 3 que dá 27 centímetros quadrados. Aí ele quer a razão entre as áreas. A razão entre as áreas vai ser, entre as áreas do primeiro para o segundo, vai ser a área do primeiro, que é 3, dividido pela área do segundo, que é 27. Vamos ver se vai seguir a mesma razão de semelhança entre os lados. Aqui não vai dar. Vamos simplificar e a gente vai ver que não vai dar. Ó, posso simplificar aqui por 3 e por 3. Tanto 3 quanto 27 podem ser divididos por 3. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 3, que dá 1. 27 dividido por 3, que dá 9. A razão entre as áreas é de 1 para 9. Então, vejam que a razão entre as áreas não acompanha a mesma razão de semelhança que a gente tinha calculado, certo? Então, fica aí essas dicas aí, certo? Quando a gente estiver trabalhando com semelhança, os perímetros acompanham a razão de semelhança, certo? Se eu tenho a primeira figura aqui, se a gente tem que ela foi transformada na segunda triplicando, então o perímetro também vai triplicar. Da primeira para a segunda vai triplicar, certo? Só que a área não triplica, a área vai aumentar mais do que isso, certo? Então, a gente, quando estiver trabalhando com semelhança, tem essa questão de razão de semelhança, tem os perímetros que acompanham a razão de semelhança. E quando a gente tiver figuras semelhantes, a gente pode montar uma proporção entre os lados correspondentes para descobrir um dos lados que estejam faltando. Foi o que a gente fez aqui na letra A. Qualquer dúvida, manda mensagem, certo? A gente vai agora, o próximo assunto, a próxima parte do assunto vai ser semelhança entre triângulos. É um assunto muito importante da matemática e que cai muito em vestibular, em Enem, certo? Ele cai em provas de concurso público, por exemplo, cai muito. É um assunto que é muito usual. Não foi, está caindo. Então, é importante a gente saber, a gente dominar esse assunto aí. Abraço a todos. Vamos para o próximo assunto aqui, a próxima parte.